Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje o vídeo é inspirado numa pergunta que eu recebi lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de pergunta perguntando qual era a dúvida do pessoal em relação à memorização. E algumas perguntas foram bem interessantes e especialmente uma delas eu queria trazer aqui como conteúdo para vocês. Uma das perguntas foi qual que era a técnica que eu indicava para memorização. Eu achei essa pergunta interessante porque me lembrou um pouco daquela história da Alice lá, de que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, eu tenho a impressão de que. Eu agradeço muito a quem fez a pergunta, né? Mas isso me fez refletir um pouco. O que você entende por memorização? Assim, eu acho que a pergunta ela fica um pouco solta, porque cada um tem uma ideia diferente de memorização. Para mim, o que eu penso, né, Lucas? Memorização, né, no contexto dos concursos, tá? Não vou devagar sobre a palavra em si, mas no contexto nosso, memorização para mim é você ter uma informação que você estudou disponível na hora da prova. Então, disponível é assim, sem dar branco, né? Enfim, você estudou aquilo e aquilo está disponível para você usar na hora da prova. Isso para mim é memorização. E qual que é a melhor técnica para isso acontecer? Isso depende muito. Depende de, porque assim, a informação ela passa por alguns estágios até ela estar disponível na prova. Primeiro você não conhece ela, depois você vai estudar sobre aquilo e ao longo do tempo você vai passar aquela informação para a memória de longo prazo, para que ela esteja disponível lá na hora da prova. E a questão é que, dependendo do estágio que essa informação está, ele vai demandar técnicas diferentes. Então, esse é o primeiro fator de variação. Depende de qual estágio a informação está para você. Se você nunca viu aquela informação, você vai ter que usar algumas técnicas para ajudar nisso. Se você às vezes já viu aquela informação, você já é um concurseiro de nível maior, mas você ainda não tem certeza se aquela informação vai estar disponível para você, então você vai ter que usar outras técnicas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é qual é o tipo de informação que você está querendo memorizar. É muito diferente você memorizar uma coisa como, sei lá, como funciona um parlamento, você tem que memorizar isso às vezes, né, para as provas. Como que é o trâmite da Constituição, por exemplo, né, da modificação da Constituição. É muito diferente de você memorizar isso do que você memorizar um prazo prescricional, que é, sei lá, 5 anos, 6 meses. Então, esse é um segundo fator muito importante. Você tem que diferenciar o tipo de informação. Porque uma informação do tipo mais decoreba, assim, é mais difícil de você gerar conexões com o que você já sabe. Já como funciona uma Constituição, né, como funciona o rito, né, de alteração da Constituição, é uma coisa que pô, você já viu na Globo News falando um pouco, foi para a Câmara dos Deputados, foi para o Senado, você já tem uma ideia do que é uma PEC, né, para que elas servem. Então você consegue fazer essas conexões de uma forma um pouco mais fácil. E já um prazo prescricional, uma alíquota, etc., são coisas mais duras de você memorizar, porque você não tem muito o que conectar com o conceito de 2 anos, de 5 anos, e muito menos de você diferenciar de 2 para 5, de 5 para 7, para 6 meses. Então é difícil você fazer esse tipo de conexão, então isso vai exigir outras técnicas para a gente memorizar isso. Eu acho que a gente pode botar mais uma variação aí, que é o sentido de que qual é a sua predisposição àquela informação. Como assim? Uma pessoa que é um advogado, ela vai ter uma predisposição maior a memorizar o rito constitucional e um contador vai ter uma predisposição maior a memorizar os fluxos de caixa numa demonstração de fluxo de caixa. Então, como que você se relaciona àquela informação? Então, vamos lá. A gente tem, então, 3 variações que eu acho importantes a gente falar. Primeiro, em qual estágio que está essa informação para você? Você nunca viu, você, enfim, já está exposto a ela várias vezes. Segundo, quais são as características intrínsecas dessa informação? Ela é meio decoreba demais? Ela é um número super abstrato? Ela é um conceito que você nunca viu? Ou ela é uma coisa que você já vê na televisão às vezes? Então, isso também é importante. E o terceiro seria o aspecto subjetivo, né? Como que você se relaciona com aquela informação? É o tipo de coisa que você se interessa? É uma coisa que você nunca viu na vida? Enfim. Então, a gente tem o estágio da informação, a gente tem as características objetivas, né, da informação, intrínsecas a ela, e a gente tem as suas características, as características né, do estudante. E, na minha opinião, a gente tem que prestar atenção nessas 3 características para aí sim a gente chegar na conclusão de qual é a melhor técnica para essa situação específica. Então, por isso que eu acho que não tem uma melhor técnica. Tem a técnica mais adequada para cada caso. E para cada caso não é para cada pessoa, é para cada informação que cada pessoa vai memorizar. Então, assim, para mim não tem essa de eu não gosto da técnica tal, eu não gosto de mapa mental, ou eu não gosto
de flashcard. Pô, você tem que gostar de tudo, cara. Você tem que aplicar as coisas da forma certa. E eu acho que quanto mais técnicas você conhece, quanto mais conhecimento você tem sobre como estudar, maior as chances de você fazer uma escolha acertada na técnica correta. Então, naturalmente, você vai ter como se você tivesse mais armas, né, à sua disposição para usar em cada situação. Então, para mim, não tem muito essa de que, não gosto da técnica tal. Não, você tem que conhecer a técnica tal e você tem que saber qual é o melhor momento para aplicar ela. E quando você conseguir fazer isso, você vai ter um rendimento muito maior e aí você vai gostar com certeza, né? Já que a gente não está aqui para, né, para se divertir, a gente não estuda por diversão, a gente estuda para ter uma efetividade, para a gente chegar lá na prova e passar. Então, a gente tem que conhecer as técnicas, tem que gostar delas, de todas elas, porque cada uma vai ter sua vantagem, sua desvantagem, e todas elas vão ser eficientes para a gente, vão ser úteis para a gente se a gente souber aplicar na hora certa. Tranquilo? Então, o papo de hoje foi esse. Não tem técnica melhor, tá? A gente tem que estar sempre melhorando, se melhorando enquanto estudante, conhecendo mais técnicas, aplicando elas, vendo o que funciona melhor em cada situação, para a gente atingir a melhor performance possível para tentar encurtar ao máximo esse caminho dos estudos. Tranquilo? Então é isso, valeu, grande abraço.